Hum, Pronto. Ó, a gente vai terminar então a parte de tabela periódica fazendo exercícios. E aí depois a gente, na sequência, a gente entra na parte de ligações químicas, tá? Exercícios. Eu vou, antes de começar os exercícios, gente, eu vou fazer o desenho da tabela periódica aqui do lado, para a gente poder fazer algumas anotações se for preciso, tá? Se vocês quiserem ir acompanhando com a tabela de vocês. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Eu não vou colocar as famílias daqui de baixo, que a gente não vai usar para nada, então larga a mão, tá? Daí a gente vai, à medida que a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai anotando coisas aqui. Então vamos lá. Aqui. Questão número 1 da página 28, gente. Já fiz a 1 e a 2 também. Então falta a 3. Da 3 para baixo. Maravilha. Eu vou para fazer a 3, eu vou voltar um pouquinho na questão 2, só para a gente lembrar as perguntas, para entender a lógica das questões, tá? Na questão número 2, ele pedia para a gente procurar na tabela periódica alguns elementos e falar qual que é a camada de valência, qual que é a configuração eletrônica do subnível mais energético, uma série de perguntinhas. Na questão 4, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai pedir para a gente discutir propriedades dos átomos. Então ele fala assim no item A, ó, localize na tabela periódica os elementos carbono, lítio e flúor. Ah, não, é a 3. É a 3. Calma, calma. Procure na tabela periódica. Suponha que um elemento localizado no grupo 12 e no terceiro período da tabela periódica. Sem consultá-la, responda: qual a configuração eletrônica, qual é o número o número atômico do átomo e qual é o número atômico do elemento localizado no mesmo período e no grupo seguinte. Tá, então são três coisas. Primeiro eu tenho que localizar esse elemento aqui. Grupo 12. Lembra que grupo, gente, é sinônimo de família, tá? E quando a gente trabalha com a ideia de grupo, a gente numera as colunas da esquerda para a direita de 1 a 18. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tá aqui. Beleza? Ele tá no terceiro período do grupo 12 da tabela periódica. Ô, gente, não é terceiro período, tá? Desculpa aí. É quarto período. Coloca quarto período. Tá errado aí. Sabe por que que tá errado o terceiro período? Vocês lembram que período é o número da linha, né? Por que que tá errado o terceiro período? Como que pode um elemento estar no grupo 12 e no terceiro período? Ele estaria fora da tabela, tá vendo? Então por isso que vocês precisam corrigir aí na questão, onde é terceiro é quarto, na verdade, tá? Então o nosso elemento ele tá aqui, ó. Esse é o nosso queridão, tá? Esse é o nosso queridão. Gente, lembra que quando a gente estudou a tabela periódica, uma das coisas que a gente fez foi dividir a tabela em blocos. S, P, D e F. Aqui, não sei se vocês vão lembrar, a gente considerou essas duas primeiras colunas aqui, ó, como sendo elementos do grupo, do bloco S. Isso tem a ver, vão lembrar, né, com o término da distribuição eletrônica. Então, os elementos que estão aqui terminam em S1, os elementos que estão aqui terminam em S2. Aí a gente tinha um segundo bloco aqui do lado direito, que é o bloco P,
onde os elementos vão ter a distribuição eletrônica terminada em P, né? De P1 até P6. E aí, esse bloco é o que nos interessa agora. Esse aqui é o bloco D de dado. Todos os elementos que têm a localização nesse grupo terminam a distribuição em D. De D1 até D10, né? Ó. De D1 até D10. O que vai definir se a terminação é D1, D3, é a coluna que ele está. Da esquerda para a direita vai aumentando o subnível D. Então aqui é D1, aqui é D10. D10. Tá? Beleza? Deixa eu ver o que ele pede primeiro. Qual a configuração eletrônica? Então vamos lá. Um S2. Aí, ó, uma coisa que é interessante da gente perceber, gente, é o seguinte. Peraí. Não, tá certo. Uma coisa da gente perceber é o seguinte. Cada vez que você vai preenchendo o diagrama de Linus Pauling, 1S2, 2S2, você vai avançando na tabela. Então, por exemplo, quando você escreve 1S2, você está na configuração do hélio. Aí depois vem 2S2. 2S2, eu tô aqui, ó, berílio. Depois do 2S2 vem 2P6. Eu tô aqui agora. Depois do 2P6 vem 3S2. Tô aqui, ó. Depois do 3S2 vem 3P6. Depois de 3P6 vem 4S2. E depois do 4S2 vem 3D10. Tá? Beleza? Hã? O que que é 4? Quarto período. Quarto período. O que significa o período, gente? Quantidade de camadas. Ó, ele tem 4 camadas. Tá? Beleza? É que lembrar, né, que os elementos que têm a distribuição que extrapolam o 4S, depois do 4S vem o 3D. O que tem que tomar cuidado aqui, gente? É aquela velha confusão. Isso aqui, ó, não é camada de valência. O 3D10 é o que a gente chama de subnível mais energético. Tá bom? O subnível mais energético é o subnível onde estão os elétrons de maior energia do átomo. Agora, se eu perguntar qual é a camada mais externa, aí eu falo que é a camada 4, né? Ó, a camada de valência é a 4, tá? Ô, gente, eu não sei se vocês vão lembrar que quando a gente estava dividindo os elementos em bloco, tal, eu coloquei como termina a distribuição eletrônica de cada bloco. E aí assim, né, no caso do bloco S, a distribuição é NS1 ou 2. Quando um elemento termina em P, a camada de valência dele vai ser sempre assim, ó. NS2, NP, de 1 a 6. E quando o elemento está em bloco D, ó, cuidado porque o bloco D que é estranho. No bloco D, você vai ter NS2, N-1, D, de 1 a 10. Por causa do diagrama. Tanto é que se você observar no elemento que a gente está distribuindo aqui, ó, olha as duas últimas camadas aqui, as duas últimas subcamadas, ó. 4S2, 3D10, tá? Por exemplo, imagina um elemento aqui, ó. Aqui. Como que seria, como é que a distribuição eletrônica dele vai terminar? 6S2, 5D, 1, 2, 3, 4, 5D4. Então, o que vocês precisam lembrar é que para cada bloquinho você tem uma padronização de distribuição eletrônica.
tá? Beleza? Eu acho que a gente já respondeu tudo, ó. Qual a configuração eletrônica? Ok. Qual é o número atômico, que é o número de prótons, né? Deixa eu ver, 10, 20, 30, né? O número atômico é 30. E ele também quer saber qual seria o número atômico do átomo localizado no mesmo período é a mesma linha, só que no grupo seguinte, aqui, ó. Qual seria o número atômico desse átomo, gente? 31. Ele não tá uma casinha do lado? Se esse cara tem número atômico 30, esse cara tem número atômico 31. O elemento do período seguinte, desculpa, o elemento do grupo seguinte. Tudo bem, gente? O fato de 31? O elemento do grupo seguinte apresenta número atômico 31. Apresenta Z igual a 31, tá? É isso. Oi, fazer a distribuição eletrônica desse aqui? Faço. Até aqui, ó, é esse cara aqui, não é, ó? 4p1. Você entende por que 4p1? É por causa do diagrama. Aí, ó, como é que fica a camada de valência desse cara? NS2, NP1. Ah, tem o 3D lá no mesmo, não importa. A camada de valência mesmo dele, desse elemento, seria essa daqui, ó. Tá bom? Ah, e daria também para fazer, não tem nada a ver com a questão, mas só para a gente comentar, ó. Também daria para fazer a distribuição eletrônica em função do gás nobre. Aí eu pegaria até aqui, ó, 3p6. Então seria o hélio, neônio, argônio, seria argônio, 4s2, 3d10, 4p1. Tá? Se fosse em função do gás nobre mais próximo da tabela. Tá? Beleza, agora a questão 4, gente. Na 4, ele fala assim: localize na tabela periódica os elementos carbono, lítio e flúor e coloque-os em ordem crescente de raio atômico. Descreva o critério usado. E na B ele pede a mesma coisa, só que com outros elementos. Ó, para fazer a questão 4, galera, eu vou limpar um pouquinho a tabela periódica. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, os elementos que ele está falando, ó. Na questão 4, ele pegou o item A, carbono. Carbono está aqui, ó. Carbono. Ele pegou o lítio. O lítio está aqui, ó. E pegou o flúor. Puta, ele pegou logo o mais chato. Aqui. Ele quer que a gente coloque esses elementos em ordem crescente de raio e que a gente explique por que que isso é desse jeito. Gente, agora vamos lá, vamos aproveitar para lembrar a reflexão sobre raio. O que que o carbono, o lítio e o flúor têm em comum? Tá, mas o fato deles estarem no mesmo período quer dizer o quê? Tem uma coisa por trás disso. O número de camadas é o mesmo. Então veja, o que que nós estamos fazendo no item A? Eu estou comparando o raio de átomos com mesmo número de camadas. Com o mesmo número de camadas. Mesmo número de camadas.
Tá. Quando a gente está comparando átomos com o mesmo número de camadas, o que que a gente precisa lembrar? Que o que vai fazer diferença no tamanho, já que não é o número de camadas, que afinal de contas todos têm o mesmo número de camadas. O que vai fazer diferença no tamanho é o quanto essas camadas estão atraídas pelo núcleo. Se eu tenho três camadas que estão muito atraídas, o átomo tende a ser menor. Se eu tenho três camadas que são menos atraídas, o átomo tende a ser um pouquinho mais largo. E o que vai determinar se as camadas estão mais ou menos atraídas é o número de prótons. Então veja, dos três átomos ali, qual deles é o que tem menos próton? É o lítio. O lítio ele tem três prótons atraindo três camadas. O carbono tem seis prótons atraindo três camadas. E o flúor tem nove prótons atraindo três camadas. Ó, gente, é mais ou menos isso, ó. Lítio, carbono, flúor. Lítio, carbono e flúor, tá? O flúor, inclusive, é um dos menores átomos que tem na tabela. Ele só vai perder em tamanho, o flúor, para os elementos que estão aqui, ó. Para o hélio e para o neônio. O neônio é um pouquinho menor que o flúor, né? Porque ele tem 10 prótons. E o hélio é menor do que todo mundo porque ele tem uma camada, né? Então, o flúor a gente poderia dizer que ele é o terceiro menor átomo da tabela periódica. E olha que interessante isso, né? Fazendo uma reflexão também com a aula passada. Isso não é coincidência. Porque a gente, quando apresentou na aula passada a eletronegatividade, a gente falou muito sobre o flúor. Que o flúor é o átomo que mais tem tendência a puxar elétrons. É o que mais é eletronegativo. E uma das explicações para o fato do flúor ser tão eletronegativo é o tamanho dele. O fato dele ser muito pequenininho, tá? Beleza? Então tá aqui. Então, qual é o critério que a gente usa para classificar, né? A gente pode colocar assim, ó, critério: atração núcleo-eletrosfera. Atração núcleo-eletrosfera. Trosfera, tá? Lembrando, tá, pessoal, que essa história de atrair núcleo-eletrosfera, a gente só pode usar como critério de classificação para átomos que têm o mesmo número de camadas. O critério prioritário é número de camadas, tá? Isso aqui é como se fosse um critério de desempate. B. Na B, ele quer que eu faça a mesma coisa, só que com berílio, estrôncio e rádio. Ó, o berílio, gente, ele tá aqui, ó. Bela Magrela casou com o senhor estrôncio, barão e rádio. Agora, ele está comparando átomos na mesma coluna. Aí é fácil. Por quê? Os átomos que estão na mesma coluna não estão na mesma linha. O fato deles não estarem na mesma linha indica que eles não têm o mesmo número de camadas. Então aqui é bem fácil você classificar os átomos. O critério vai ser número de camadas. O rádio tem mais camadas eletrônicas que o estrôncio, que por sua vez tem mais camadas eletrônicas que o berílio, tá? Então no caso do B, átomos com número de camadas diferente. Diferente. Berílio, duas camadinhas.
Estrôncio, 5 camadas. E o rádio, 7 camadas. Tá? Aí não tem muito segredo. Então fica berílio, estrôncio, opa, e rádio. Beleza? Hum. 5. Faça a distribuição eletrônica dos 3 primeiros elementos do grupo 17 e indique o que eles têm em comum. Depois, coloque-os em ordem crescente de raio atômico. Distribuição dos 3 primeiros elementos do grupo 17. Ô, gente, o grupo 17 é a família 7A, família dos halogênios, tá bom? Flúor, cloro e bromo. Ô, gente, todos vão terminar em P5. Então vamos começar com o flúor. Deixa eu fazer aqui do ladinho, vai. Uma preguiça de ficar andando para lá e para cá. Flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Ó, parei aqui. O cloro vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Hum. E a do bromo, hein? Como é que vai terminar a distribuição do bromo? Me dá os 3 últimos subníveis da distribuição do bromo. Olha na tabela. Eu quero os 3 últimos subníveis da distribuição do bromo. Peraí, vai de novo. Não, então 3d10 é aqui, ó. Eu quero os 3 últimos. Então, ó, é 4s2, 3d10, 4p5. Exatamente. Quer ver, ó? 1s2, hélio. 2s2, berílio. 2p6, neônio. 3s2, sei lá quem é. Quem é 3s2? Magnésio. 3p6, 4s2, ó lá. 4s2 eu tô aqui, ó. Aí o próximo é 3d10, 4p5. Observa uma coisa, pessoal, só para a gente reforçar os conceitos. Na distribuição do bromo, a gente percebe aqui no meio da camada de valência o 3D, tá vendo? Mas a camada de valência em si é 4s2, 4p5. Observa que os elementos que estão acima dele também têm camada de valência S2P5, ó. A única diferença deles para o bromo é que o bromo tem um 3D10 no meio, justamente porque ele já está mais abaixo da tabela periódica, tá? Mas o que importa é os 3 elementos, né, estão no mesmo grupo, justamente porque a camada de valência é do tipo S2P5, tá? Aí ele pede para a gente colocar em ordem de tamanho, né? Tá, já está bem fácil isso. Flúor, cloro e bromo. Ô, gente, olha aqui, olha como as coisas começam a se ligar entre si, conforme a gente vai estudando. O flúor, o cloro e o bromo são substâncias bem importantes para a indústria farmacêutica,
Tem vários remédios que se usam cloro e flúor na molécula, enfim. Por exemplo, a fluoxetina, né, que é um remédio super famoso, que é usado para problemas com depressão, enfim, ansiedade. A fluoxetina é um átomo que tem um flúor na estrutura. Tá, por que que eu estou contando isso? Essas substâncias, elas são encontradas nas formas de substâncias simples, ó, e o estado físico delas é diferente. Por exemplo, as moléculas de flúor, F2, elas são gases, são gasosas, na temperatura ambiente. A molécula de cloro também. Já as moléculas de bromo, elas são encontradas no estado líquido. E a de iodo, eu não coloquei aqui, no estado sólido. Então a gente tem, ó, gás, líquido e sólido. Ok? Aí vem a perguntinha. Por quê? A pergunta é a seguinte: por que que o flúor na temperatura ambiente e o cloro são gases? Por que que o bromo é líquido e o iodo é sólido? É uma pergunta boa, tá? O que que será que faz os átomos estarem no estado físico diferente? Gente, falou em estado físico, eu tenho que pensar no quê? Força intermolecular. As quatro moléculas são apolares, não são? Que tipo de força intermolecular essas moléculas poderiam trocar? Dipolo induzido, que é o tipo de força relacionada a moléculas apolares, ok? Só que a força de dipolo induzido, gente, quando a gente for estudar ela, né? Uma das coisas que a gente ouve muito falar sobre essa força é que ela é uma força de intensidade baixa. Por isso que, por exemplo, moléculas que são apolares normalmente são gases, normalmente têm pontos de ebulição baixos. Então, em geral, as forças intermoleculares são baixas. Só que na molécula de bromo e na iodo, essa força acaba ficando um pouquinho mais intensa por causa do tamanho dos átomos. O fato das moléculas serem maiores, a molécula de iodo e a molécula de bromo serem maiores, faz com que essas moléculas consigam interagir por forças intermoleculares um pouco mais intensas. Nas moléculas de flúor e de cloro, o tamanho é tão pequenininho que essa força intermolecular é muito baixa. Então as moléculas já não conseguem mais estar no estado líquido nem sólido, tá? Isso é um tipo de pergunta super difícil, tá? Mas perfeitamente plausível de aparecer. É claro que, assim, para você responder tudo isso, você precisa saber tudo isso de força intermolecular, tá? Mas eu quis dar para vocês um exemplo de como você precisa estudar as coisas. Não adianta você saber assim, ai, o bromo tem S2P5. Você tem que ir tentando, na medida do possível, ir fazendo links. Então, quando eu faço esses links, gente, não é tipo inventação da minha cabeça, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso, né, que ele pediu? Acabou, tá, beleza. Aí vem a questão 6. Ah, essa questão é bonitinha também. Nessa questão, gente, ele vai comparar o tamanho de átomos e íons. Gente, ele pede para a gente olhar aqui, ó. Diga qual das espécies possui maior tamanho e justifique a sua resposta. Ele fala átomo de oxigênio, o íon óxido e o íon oxigênio positivo. Tá aqui. É mais dois, né? Mais dois. É um? Ah, é verdade. Bom, também não vai fazer muita diferença. Bom, gente, quando a gente vai fazer comparação de tamanho de átomo, primeiro que assim, né? Aqui nem adianta ficar olhando na tabela. A gente está comparando o mesmo átomo com a sua versão negativa e com a sua versão positiva. Tudo bem? Então, vamos começar pelo primeiro aqui. A distribuição eletrônica desse cara é um S2, 2S2, 2P, 4. Tá aí. Então, nesse caso aqui, você tem.
8 elétrons atraindo, desculpa, 8 prótons atraindo os elétrons. Beleza. Agora imaginem o seguinte: o que que eu precisaria fazer com este oxigênio para transformar ele em positivo? Já tirar um elétron. Então imagine agora que eu vou tirar um elétron daqui. O que será que acontece com o tamanho do átomo se eu tirar um elétron dele? Ele vai diminuir. Ele vai diminuir. Imagina os elétrons ali, todos eles localizados, um mais próximo, outro mais longe. Você vai tirando o elétron do átomo, ele vai ficando cada vez menorzinho, 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 menorzinho. Ah, isso é uma regra, Danilo? É uma regra. Quando você comparar um átomo neutro com a sua versão positiva, o positivo sempre vai ser menor do que o neutro, tá? O raio, então vamos colocar aqui, ó, raio menor em relação ao oxigênio neutro, tá? Isso por quê? Porque ao retirarmos um elétron do átomo, o átomo vai ficando pequeno. Então, você pode guardar uma regra assim, ó. O cátion é sempre menor do que o átomo neutro. O cátion é sempre menor do que a versão neutra do átomo. E aí, gente, por um raciocínio análogo, a gente pode pensar no ânion. Porque aí, assim, você tem um átomo neutro. Aí você tira elétron, o átomo encolhe. Beleza. Se quando eu tiro elétron, o átomo encolhe, quando eu colocar elétron, o átomo fica mais inchadinho. Então, nos ânions, a eletrosfera aumenta para poder comportar os elétrons. Vai entrando mais elétron, a eletrosfera vai expandindo. Entra mais um elétron, a eletrosfera vai expandindo. Então, os ânions, eles têm raio maior em relação ao átomo neutro, tá bom? Então, tipo assim, numa ordem de tamanho, a gente teria isso, ó. O cátion, o neutro e o ânion. Ô, gente, isso vale para qualquer elemento químico. Sei lá, vai, troca oxigênio por sódio. Mesma coisa. Troca o oxigênio por cloro. Não importa. Sempre que você estiver comparando o mesmo elemento, só que na versão neutra com a versão carregada, vale essa regrinha, tá? A tabela periódica, ela não nos permite fazer essas comparações, porque na tabela periódica, o que está apresentado ali é a versão do átomo neutra, né? Não é o ânion nem o cátion, tá? Então por isso que a gente não usa a tabela periódica num caso como esse, tá bom? Tá aí. Questão número 7. Questão 7. Eu pulei alguma questão? Não, na verdade eu só coloquei o número errado ali mesmo. Tá. Na questão 7, ele mostra duas, tipo, equações. E ele só quer que a gente diga o que que essas equações estão mostrando, tá? Na equação do item A, ele pegou A, que deve ser um átomo, né? Mais energia, dando. Aí olha só, gente, olha do outro lado o que que aconteceu. O elemento A, quando ele foi escrito do outro lado, ele apareceu com uma carga positiva. E apareceu um eletrãozinho boiando aqui, ó. Ô, gente, duas coisas que eu queria que vocês lembrassem. Primeira, olhando aqui nessa equação, essa energia, ela está sendo absorvida ou liberada pelo átomo? Absorvida. Perfeito. E o que que essa energia provocou no átomo?
Perda de elétron. Então, isso aqui é uma energia de ionização. Isso aqui é uma propriedade chamada energia de ionização. Ah, ah. Você acha que você não entendeu? Então vamos lá de novo. Primeiro, tem que começar do começo. Primeiro, assim, o que que a gente chama de ionizar um átomo? Para começar. Ionizar é o nome que a gente dá para o processo onde o átomo vai, por alguma questão, perder elétron. Segundo ponto importante. Lembra que o elétron é negativo e o núcleo é positivo. Então, essa perda do elétron, ela não vai acontecer do nada. É preciso que alguém, algum agente externo, dê energia. Então, eu, agente externo, vou dar uma energia para o átomo. O que que essa energia vai fazer? O átomo vai absorver essa energia, o elétron vai absorver essa energia e vai embora. Ele vai pular para fora do átomo. Como se fosse uma transição que o Bohr falava, só que sem a volta. Foi embora, arrancou o elétron. E aí o átomo se tornou um cátion. Então, toda vez que eu quero transformar um átomo em um cátion, eu vou ter que dar energia para ele. É isso que essa coisa está mostrando. E esta energia, por ter causado a ionização do átomo, eu vou chamar de energia de ionização. O elétronzinho do lado é para dizer que o elétronzinho foi arrancado. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu produzi um elétron. Produzi. Porque assim, para o átomo ter ficado positivo, você concorda que tem que ter perdido um elétron? Então, quando a gente quer mostrar quimicamente que um átomo perde elétron, a gente coloca na reação o elétron como se ele fosse um produto. Hã? Opa! Mas subtração só representa perda na matemática. Esse sinal aqui, ele não é um sinal de positivo de soma. É a mesma coisa que eu chego para você e falo assim, quer ver, ó? Quanto dá isso aqui, ó? Dois triângulos. Quanto dá isso aqui? Não dá para fazer a conta. Não dá. Por que que não dá? Isso é uma questão filosófica, tá? É da matemática o problema. Porque você está somando coisas diferentes. Triângulo e quadrado não são coisas iguais. Eu tô te contando isso porque, assim, na matemática, quando você vê isso aqui, ó, você fala isso. Esse mais, ele não quer dizer mais elétron, tipo somar. Isso aqui quer dizer e, e, e. Então, um átomo e energia se transformam em um cátion e elétron. Então, em hipótese alguma, pessoal, enxerguem esse mais como motivação para fazer conta. Porque senão começa a dar esse problema. Fala, "Pera, mas na matemática eu aprendi que quando perde é menos. Tudo bem, mas aqui não é nesse sentido, tá? É, aí tem outra. Tá, agora deixa eu só fazer umas outras perguntas para a gente lembrar um pouco mais, vai. Quando eu sei se essa. Qual a importância de eu saber se a energia de ionização de um átomo é alta ou baixa? Que informação isso me traz de utilidade na química? É justamente a tendência que o átomo tem de perder elétrons. A gente sabe que o átomo vai ter mais tendência a fazer esse processo quando ele precisar de pouca energia. Então, energia de ionização pequena, facilidade para perder elétron. Tudo bem? Tudo bem? Onde estão esses átomos aqui? Divide a tabela em quatro quadrantes, assim, ó, e me aponta mais ou menos onde estão os átomos que têm menor energia de ionização. Aqui, aqui, ó. Porque são os maiores. São os maiores. São os átomos que precisam de menos energia para perder elétron. É, os daqui, ó, tem dificuldade para perder elétron. O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, né? São os átomos que têm energia de ionização alta, tá? Beleza? Depois, com o tempo, vai ficando quase que automático. Agora, B.
Na B, ele fez outra coisa. Ah, tá. Na B ele fez o contrário. Ó. Ele pegou um átomo, colocou um elétron no átomo, e aí o que que aconteceu com o átomo? Ele ficou negativo. Só que ele também liberou energia, ele ficou feliz. Sempre quando eu falo libera energia, eu penso, fica feliz. É no sentido de estabilidade, tá, gente? Não é feliz. Ah, então pera um pouquinho. Quando eu dou elétron para um átomo, ele pode ficar feliz. Como é que eu sei se o átomo fica muito feliz ou pouco feliz? Pelo tanto de energia que ele libera no processo. Hã? Eu que te pergunto. Ninguém fala, ninguém fala. Qual que eu... Fala, vamos lá. Você vai descobrir o nome, eu vou te dar umas dicas. Se eu libero muito essa energia, faz de conta que eu sou um átomo. Se eu libero muito, é porque eu adoro elétron. Eu fico muito feliz quando eu recebo elétron. Para de soprar. Para de soprar. A Mayra estava tentando soprar para você. Você lembra? Você não lembra? Também não? Alguém lembra o nome dessa birosca? Eu adoro você, Matheus. É. Você lembrava a segunda palavra. Você lembrava que era eletrônica. Ah, tá. Promiscuidade eletrônica. Falsidade eletrônica. Deu para entender o que é afinidade eletrônica? É o quão feliz um átomo é ao ganhar elétron. Que tem afinidade eletrônica. Tá bom, você quer botar uma merda de uma palavra energia aqui, Sara? Põe energia da afinidade eletrônica. Pronto. Mas é exatamente isso. Quanto maior for a energia liberada, maior a afinidade eletrônica do átomo. Essa energia aqui, ela mede o quanto o átomo gosta de elétron. Quais são os átomos que ficam mais felizes ao receberem elétrons? São os átomos menores. O átomo menor, ele tem uma propensão maior a ganhar o elétron. Então você pega átomos como o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, são os átomos que estão nessa regiãozinha aqui, ó. São átomos que gostam de puxar elétron. E aí tem algumas perguntas que podem trazer um pouco de bugada na cabeça. Quer ver um exemplo? O lítio, olha que perguntinha capciosa. O lítio, ele é muito pequeno. Tudo bem, ele, por exemplo, você pode comparar o tamanho do lítio com o tamanho do berílio, ou até mesmo com o tamanho do flúor. Embora sejam átomos de tamanhos próximos, o flúor tem um comportamento de puxar elétron. E o lítio não. Por quê? Como que eu justificaria dois átomos que estão no mesmo período, ou seja, teoricamente tem quase o mesmo tamanho? Você não está comparando um átomo do primeiro com o quinto período. Você está comparando átomos do terceiro período. E o terceiro período você tem átomo que tem muita facilidade para perder, enquanto você tem átomos com muita facilidade para ganhar. Qual é a explicação? Hum? Não entendo. Então, então, o fato de um ser metal e o outro não metal é justamente a consequência disso. Um perde, o outro ganha. Então, o que eu estou perguntando é isso. Por que que os dois, embora tenham tamanhos próximos, são tão diferentes? Um metal, outro metal. Tem a ver com? Não. Não tem a ver com a regra do octeto. Não. Vai. Não, não. Gente, a resposta está na lousa, não a família. Não, não. O número de prótons no núcleo. Calma, calma. Calma.
Gente, vamos lá. Esse cara tem três camadas, não tem? E esse aqui também tem três, não tem? Duas, desculpa. Duas camadas, duas camadas. Tá, mas esse cara, ele tem duas camadas e quantos prótons? Três. Três prótons atraindo as camadas. Esse aqui tem quantos prótons atraindo? Nove. Nove. O fato do flúor ter muito mais próton do que o lítio acaba fazendo com que o lítio, mesmo pequenininho, porque o lítio é um átomo que tem três prótons no núcleo, gente. Ele tem três prótons e duas camadinhas. Embora ele seja um átomo pequeno, aparentemente o número de prótons dele não é suficiente para segurar os elétrons. Então ele é um doador de elétron. Já um cara como o flúor, ele tem duas camadas, mas o que está segurando essas duas camadas? Nove prótons. Isso faz uma diferença brutal no átomo. Um átomo que tem três prótons e um átomo que tem nove prótons, a força que o flúor exerce, né, o núcleo, nas camadas é maior. Tão grande que o flúor acaba sendo um atrator de elétrons, enquanto o lítio acaba sendo um doador. Por isso que eu falei para vocês um dia que é para parar com essa história de achar que tudo tem a ver com octeto. Ah, tipo, o lítio perde um porque é mais fácil perder um do que ganhar sete. Eu já falei que é para parar com essa merda. E o flúor é mais fácil ganhar. Não, é por causa desse poder de puxar o elétron ou não, tá? Beleza. Agora a última questão aqui. Na verdade, penúltima. Cara, essa questão aqui é a mais legal que tem. Ela é muito esquisita, mas ela é muito legal. Ó, na questão 6, ele fala assim. 6 não, 8, né? Já estamos na 8. Ele fala assim: as energias de ionização para o carbono estão apresentadas na tabela a seguir. Observa que na tabela, gente, ele coloca seis energias de ionização. Seis? Uma, duas, não, cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco. Todas elas estão em kilojoule por mol, tá vendo? Kilojoule por mol. A primeira é 1086. Tá, vamos começar a entender um pouco a tabela. O carbono, pessoal, ele tem seis elétrons. Ele tem seis prótons e seis elétrons. Ele está aqui, ó. Então ele tem seis prótons, seis elétrons e tem duas camadas eletrônicas. Um átomo que tem seis elétrons, a princípio, poderia sofrer seis ionizações. Vou lá, tiro um elétron, jogo fora. Vou lá, tiro outro elétron, jogo fora. E vou fazendo isso, em tese, até acabar os elétrons do átomo. Só que tem um problema, gente. A gente acabou de discutir aqui na questão 5 que toda vez que um átomo perde elétron, o que que acontece com o tamanho dele? Diminui. E aí começa um problema. Por quê? Se eu gastei 1086 quilojoules por mol para retirar o primeiro elétron, tirei o primeiro elétron, o átomo encolheu. Se eu for tentar tirar o segundo elétron, eu já vou ter mais dificuldade. Por quê? Porque o átomo encolheu. Toda vez que o átomo encolhe, gente, os elétrons, eles vão ficando mais próximos do núcleo. E isso vai tornando a retirada dos outros elétrons, dos elétrons subsequentes, né? Ela vai ficando cada vez pior. Então, se você observar bem, ó, na segunda ionização, a energia já subiu para 2.352. Então, você teve um aumento aqui, ó, de 1.300, mais ou menos. Beleza. Aí ele vai lá e tenta arrancar o quarto elétron, o terceiro elétron.
do segundo para o terceiro elétron, ela dobrou a energia, tá vendo? Mais ou menos, né? Daqui para cá ela mais do que dobrou, daqui para cá ela dobrou. Aí depois foi para 6.221, aumentou aí 50%, né, de 4.000 para 6.000, né, fazendo uma conta bem grosseira, de 4.000 para 6.000 vai dar uns 50% aí de aumento, mais ou menos. E aí, cara, aconteceu uma coisa muito foda, porque a última energia aqui que ele colocou é de 37.820. E aí, aí você já percebe uma outra questão, né? Por molde. Então, o que que ele quer dizer com isso? É a energia que você gasta para tirar elétron de um mol de carbonos. Então, por exemplo, imagina que eu tenha na minha mão aqui 12 gramas de carbono, um mol. Eu quero tirar o primeiro elétron de todos eles. Tira um elétron, 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 tira... Quando eu tirar elétron de 6, 10 a 23 carbonos, eu gasto isso, tá? Então a gente mede a energia da retirada de um mol de elétrons, e não apenas de um elétron, tá? Ô, gente, lembra que eu falei para vocês que o carbono tem 6 elétrons? Vocês viram que ele nem colocou a sexta energia, né? Por que que vocês acham que ele não colocou a sexta energia? Porque ela deve ser absurdamente enorme. Mas como que você tem tanta certeza, Danilo? Porque se você olhar da quinta para a sexta energia, houve um aumento de quase 6 vezes. Ou seja, o aumento aqui ele foi muito desproporcional. Ele estava ocorrendo nos primeiros elétrons, mas dentro de um nível ali X. Do quarto para o quinto elétron aconteceu alguma coisa estranha. E aí a pergunta do exercício, ela é uma pergunta extremamente vaga, né? Ele fala assim: o que que eu posso concluir sobre a estrutura do carbono? Na verdade, o que ele quer dizer é o seguinte, gente, sendo muito bem mais claro. Por que que daqui para cá a energia aumentou para caralho? Isso tem a ver com a estrutura do carbono. E aí? Camada? Vamos desenvolver um pouco essa ideia, vai. Não entendi. Essa daqui é a primeira ou é a segunda? A mais externa. Ah, o que que é a segunda? Fala. Não, não, não põe a mão, vai. Ah, o que segunda? Ah, isso aqui tá na segunda camada? Ah, isso aqui não tá? Tem certeza? É exatamente isso, Lu. Sabe o que acontece, gente? É o seguinte: se a gente lembrar da distribuição eletrônica do carbono. Ele tá atacado também agora? Passou da Priscila para ele agora. Ó, a distribuição do carbono é essa. Então, o que que a Luana percebeu? E eu acho que a Sara estava tentando falar a mesma coisa ali atrás. É, o que acontece? Quando você vai tirar um elétron do átomo, qual é o elétron que requer menor energia para ser retirado? É o elétron de valência. Então, tipo, essa energia aqui, ó, que ele gastou, foi para tirar o primeiro elétron. Tirou. Agora isso aqui virou 2p1. Aí o átomo já encolheu. Aí agora eu quero tirar o segundo elétron do P. Gastei isso. Agora o átomo encolheu mais. Agora eu vou tirar o terceiro elétron. Cada elétron que eu vou tirando, o átomo vai ficando menorzinho. Agora imaginem que eu tirei os 4 elétrons. Os 4 últimos elétrons. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O próximo elétron que eu teria que tirar já entra na primeira camada. Como já entra na primeira camada, pessoal, você já está muito mais próximo do núcleo. E aí a energia dispara. Tudo bem? Então, na verdade,
o valor dessas energias aqui vai mostrar para a gente que a camada de valência do carbono só tem 4 elétrons. Essas 4 primeiras energias de ionização, cujos valores destoam da outra, mostram que esses elétrons todos estão na mesma camada, que é a camada de valência. Então, vou escrever alguma resposta aqui, tá? Tentar colocar isso em ordem aqui na cabeça. Os valores mostram. Os valores. Ah, já sei uma coisa para escrever. Os valores mostram que a camada de valência do carbono possui 4 elétrons, tá? Se a gente fosse fazer, por exemplo, com um elemento da família do sódio, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu pegue um elemento da família 1A. Se eu fosse comparar as energias de ionização, a primeira ia ser bem baixinha. Aí as outras já são mais altas. Toda vez que você invade a camada anterior à camada de valência, acontece essa mudança drástica com o valor, do valor da energia, tá? Ah, então. Então, mas é que o problema é o seguinte, puta, essa pergunta ela é muito boa, mas a gente precisa com um pouco de calma nela. Porque assim, você já percebeu que independente do átomo ficar estável ou não, você vai ter que gastar energia para tirar o elétron. Então isso pode gerar uma dúvida no aluno. Fala, caralho, mas espera aí, eu aprendi que o lítio fica estável perdendo elétron. Sim, o lítio fica estável perdendo elétron. Mas se o lítio fica estável perdendo elétron, por que que eu tenho que dar energia para ele perder a porra do elétron? É porque o problema é o seguinte, o lítio ele nunca vai perder um elétron sozinho. Você entende o que eu quero dizer com isso? Se o lítio está perdendo elétron, é porque tem alguém ganhando. É a oxidação e a redução. Então, para a gente avaliar se um átomo gosta de fazer um processo ou não, você precisa colocar esse átomo para fazer um processo junto com outro e avaliar todas as energias envolvidas. Então, por exemplo, quando eu falo que o lítio gosta de perder elétron, não é para você pensar que o lítio está andando e ele fala assim, ai, foda-se, perdi um elétron. Eu estou dizendo que quando o lítio for se relacionar com alguém, se for reagir com alguém, ele vai perder elétron para que o outro ganhe. E a energia total desse processo é negativa. Ou seja, o sistema fica estável, tá? Então, assim, porque se você for analisar dessa forma, todo átomo vai precisar de energia para perder o elétron. Uns mais, outros menos. Só que você não pode avaliar isso separado, um processo separado, tá? Agora, o que eu posso falar é o seguinte: isso sem dúvida nenhuma. Se você tem dois átomos, os dois vão precisar de energia de ionização, ok. Mas um é muito alto e o outro é muito baixo, aí você prevê que esse cara é metal. Então eu olho para o lítio e sei que ele é metal porque eu comparo a energia de ionização dele com a dos outros. Mas mesmo sendo metal, ele precisa de uma energia para perder o elétron, tá? A sensação que eu tenho é que eu te falei a mesma coisa 3 vezes, né? Mas bom, você entendeu? Entendeu? Tá. A última questão, gente, é uma cópia da questão anterior. Ele só vai mudar a pergunta. A pergunta é a seguinte, ó. Ele fala assim: as 4 energias de ionização do alumínio, 4 energias de ionização do alumínio estão representadas ali. Deixa eu só fazer um negócio aqui.
Gente, olha só. Vamos representar as ionizações do alumínio. Quero mostrar um negócio para vocês. Alumínio recebe a primeira energia de ionização, vai virar alumínio mais um elétron. Essa energia aqui, ó, olha como ela é baixinha, 577. Isso é uma energia pequena, tá? Dentro do universo das energias, ela é um valor pequeno. Compara, por exemplo, esse valor, 577, com a energia de ionização do primeiro elétron do carbono, que está no exercício anterior. Percebeu a diferença? Da primeira energia, da primeira. A do carbono é 1.000 e pouco. A do alumínio é 500 e pouco. Isso é o quê? Isso que diferencia o metal de um não metal. Tá, aí a segunda energia, eu vou pegar o alumínio, mais um, vou dar mais energia para esse cara. Ó, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Às vezes vem escrito dessa forma. Então, ó, na segunda energia, ó, o átomo era mais um. A hora que ele recebe a energia, ele vira mais dois. Ó, tá? Aí depois vem mais três e assim por diante. E e a última energia. Gente, olha a pergunta que ele fez. Quando a gente aprende NOx, lembra que tem alguns elementos que tem NOx fixo? E dentro dos elementos que tem NOx fixo, um dos que a gente aprende é o alumínio. Que o alumínio ele tem NOx mais 3. Quando ele aparece lá ligado com algum elemento, o NOx dele é mais 3. E a pergunta vai justamente nessa linha, ó. Com base nas energias de ionização, por que que não existe cátions alumínio com carga, ou NOx, tanto faz, acima de mais 3? A explicação ela é a mais simples possível. Não existe NOx acima de mais 3, porque acima de mais 3 a energia necessária ia ser muito grande. Seria muito difícil o átomo participar de um processo que tivesse tanta energia para tirar o quarto elétron, tá? Então, a gente pode escrever assim, ó, a inexistência dos cátions mais 4, a inexistência dos cátions mais 4 pode ser justificada pela alta energia de ionização do quarto elétron. Detalhe, hein? O alumínio tem 13 elétrons. Então, vocês imaginem, por exemplo, se a gente fosse medir a energia de ionização do quinto, do sexto, do sétimo elétron, já ia ser valores assim fora da realidade, tá? Talvez se a gente vivesse num planeta completamente diferente da Terra, onde a energia fosse muito maior, a temperatura fosse violentamente grande, talvez a gente pudesse até encontrar alumínio mais 4 no planeta, tá? Mas nas condições de temperatura, de energia que a gente vive, para você ter um alumínio mais 4 é inviável, tá? Tudo bem? Podemos começar ligações? Oi, pode falar. Sim, justamente porque eles são instáveis. Porque assim, qual que é o problema de você ficar colocando muito próton e muito elétron dentro de um átomo? Você vai aumentando a repulsão. O núcleo vai ficando extremamente instável e chega. Porque assim, a gente já percebe esse movimento do átomo ficar instável com a radioatividade. Né? Por exemplo, não é à toa que os elementos que são radioativos são átomos que têm números de prótons alto.
Então, o que que a gente vai perceber? E isso é um fenômeno da natureza, que para um átomo ter muito próton no núcleo não é tão bom, no sentido de ele vai tender a ficar instável. Então, para pensar. Se os átomos que a gente tem na natureza já estão manifestando instabilidade, imagina você criar um no laboratório. Né? Ah, mas então por que que os caras criam? Na verdade, eles criam muito mais para desenvolver tecnologia. Porque para você conseguir criar um átomo como esse, o que que você precisa fazer? Ficar enfiando próton dentro de um núcleo. Você tem todo um aparelhado que faz isso, acelerador de partícula. Então, mais para desenvolver tecnologia. Na verdade, você não consegue manter aquela estrutura parada. Porque, vamos lá, o átomo é uma estrutura. Ele tem um centro e cargas em volta. Para o átomo ser estável, significa que essa estrutura tem que ser mantida daquele jeito. O que acontece na prática é assim: os caras montam o átomo, numa fração de segundos ele se desintegra. Essas partículas se afastam e você não consegue mais ter uma unidade, que é o núcleo, se espalham. Exatamente. Você não consegue manter muita carga elétrica junta, muito junta. Esse é o problema. Mesmo elas tendo sinais opostos, mas elas se repelem entre si, né? Entendeu? Tá? Então vamos lá. Eu vou trocar aqui de vídeo e a gente começa então o próximo capítulo, que é o estudo das ligações, tá?